Salve, alunos da Abaev! Aqui é a Rai e eu vim falar com vocês, passar uma aulinha rápida, na medida do possível, sobre a minha, principalmente, mas já é de boa parte das turmas aqui, a minha favoritinha, tendência de linha. O que é a tendência de linha? É um método que nós utilizamos de operação, tá? Chamado tendência de linha e popularmente conhecido, vamos dizer assim, como TL, né? Só a abreviação. Então, assim, gente, como sou muito íntima, já chamo até de T-linda, tá? Porque é muito bom operar tendência de linha, gente. É muito, muito bom. E assim, eu vou mostrar para vocês que aqui no servidor do Discord, o meu tá pequenininho, que eu gosto de ver um monte de coisa ao mesmo tempo, gente. Mas assim, no servidor do Discord, bem na parte do ensino intermediário, existe o canal Tendência de Linha, ok? Então, hoje nós vamos gravar essa etapa aqui do Tendência de Linha. Vou abrir aqui maior para vocês. Ó, tem muita informação aqui, diferente dos outros vídeos que eu ia praticamente meio que passo a passo aqui assim, eu não vou daqui com vocês para facilitar mesmo o entendimento de todo mundo, ok? Então, eu vou lá embaixo que eu coloquei um esquema para facilitar a compreensão de vocês sobre a tendência de linha. Ela tem algumas regrinhas que sempre tem que ser seguidas, tá? Essas regrinhas precisam ser seguidas. Então, nós vamos começar com isso. Regras. Tem uma aqui. Não pode formar TL com jogos de outra TL. Ou seja, gente, formou uma TL, você começa outra depois daquela, tá? Pode ser encostada naquela, mas não pode ser dentro daquela. Isso que quer dizer a regra. Então, vamos por parte. Eu já vou até explicar na prática como seria essa formação de TL e como ela não pode ser dentro de outra. Aqui tem uma parte que diz, tá? Então, vamos lá. Deixa só eu achar aqui. Eu vou só recapitular uma coisa aqui, gente, do esquema, que fica muito mais fácil para vocês acompanharem quando vocês já sabem qual é o parâmetro que vocês estão analisando aí, certo? Então, as TLs, elas têm mais de uma, tá? Tem mais de uma TL. Nós ficamos aí trabalhando geralmente a partir de 4 jogos e pode ir até uns 8 jogos. É o máximo que a gente gosta de trabalhar. Mas geralmente, né, costumamos usar aqui a de 4 jogos e a de 7 jogos. Por quê, gente? Porque nós temos o nosso software lindo e maravilhoso que nos propõe aqui, ó, ele proporciona para gente vários métodos assertivos e as TLs mais assertivas que ele analisa dentro de um tempo no mercado, geralmente são as de 4 jogos e as de 7 jogos. São as que a gente coloca aí, certo? Então, assim, como que funciona isso daqui? As TLs, elas terão os parâmetros específicos de cada uma, ok? Então, formou uma tendência de linha de 4 jogos, sempre vamos dizer para vocês, nós sempre vamos indicar os parâmetros dessas TLs. Então, aqui, ó, quando a gente coloca para vocês aqui no grupo de estudos o backtests, a gente puxa um monte de coisa e coloca para vocês aqui, ó, backtest, né? Tem sempre aqui o de PI, e aqui, quando tem o de TL, a gente coloca de tantos jogos que são, quantos jogos pagando, o mercado que ele está pagando,
quantas entradas são, ok? A assertividade dele e o período que ele analisou. Então, a tendência de linha que está pagando, ela está pagando na liga tal. Isso aqui, quem é premium, né, tem toda essa vantagem de ganhar todo dia, tá? Diariamente a gente coloca aqui por turno. Então, tem aqui, ó, liga que está pagando, quanto que está pagando, a análise que foi feita, ok? E aí, sempre terá informação para vocês dos parâmetros. Os parâmetros usados nessa TL aqui de 7 jogos foram 3 casa vence, 1 jogo fora e 1 empate. E tem isso aqui, exatamente pelo menos, que nós vamos voltar lá na nossa imagem, certo? Aqui em tendência de linha, para a gente conferir o que é isso. Pelo menos é igual a no mínimo. Então, pelo menos igual a no mínimo. No mínimo, gente, não pode ser menos, porque eu pedi um mínimo ali. Então, se é pelo menos 1, não pode ser não ter, né? Tem que ser 1 ou pode ser mais. Pode ser mais que 1, como está aqui, ó. Mas o mínimo tem que ser o que foi estipulado. Estipulado dentro do parâmetro que a gente colocou para vocês. Então, tem também o exatamente. O exatamente é igual a nem menos e nem mais. Então, se não é nem menos e nem mais, é exatamente o número de jogos que a gente estipulou para vocês, ok? Daquele resultado. Então, igual aqui, ó. Um TL de 4 jogos que tem esses parâmetros, exatamente 2 casas vence, 2 jogos com casa vence com mandante vencendo, ok? Pelo menos um empate e pelo menos um fora, certo? E aqui a mesma coisa seguindo esses parâmetros. Exatamente 3 casas vence, não pode ser menos e não pode ser mais. E pelo menos um empate, pelo menos um fora, certo? Então, assim que a gente segue os parâmetros das TLs. Dito isso, a gente vai voltar para a primeira regrinha que falamos aqui, que é não pode formar TL dentro de outra TL. Então, se eu estou analisando, tem um exemplo aqui em cima que fala disso. Deixa eu ver se é por aqui. Não é por aqui. Ó, vou pegar esse exemplo aqui. Aqui tem formado uma TL. Nesse primeiro quadrante azul aqui é formado uma TL. E aqui, ó, tem outro TL formado, certo? Beleza. Esse TL são de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos. É um TL de 7 jogos com exatamente 3 casas vence, um empate pelo menos e um fora. Vocês veem aqui que nesse caso tem até 2 empates e 3 empates, na verdade, e um fora. Porque é isso, o pelo menos ele tem que ter aquele mínimo, mas ele pode ser mais, certo? E aqui, ó, logo após começa uma outra TL, forma uma outra TL. O que você tem que analisar? Sempre que você for analisar uma TL, para puxar um backtest, por exemplo, para você fazer essa análise, sem depender da gente mandar, se você não é premium, por exemplo, enfim. Para você fazer isso aqui, você tem que começar com uma e não misturar, o que é a quarta regra ali que eu vou mostrar para vocês. E não misturar a TL. Se você começou com TL de 7 jogos, você vai dessa hora até a hora que você está verificando aqui, analisando, com tendência de linha de 7 jogos. Se você começou com de 4, você vai com de 4 até o final. Você não pode misturar, botar o de 4, botar o de 5, botar o de 8, não pode. Isso não pode, é a quarta regra que tá ali no nosso esquema, eu vou mostrar para vocês.
Mas aqui, ó, um encostadinho no outro pode e deve, tá, gente? Se formou, vocês têm que colocar. Inclusive, quando você tem entrada, logo depois você pode colocar o placar da sua entrada também. Você só não pode colocar uma TL dentro da outra. E eu vou mostrar isso para vocês. Informação muito importante. Quando vocês entram aqui na TL, você vai no multi-horários, pode ser no horários, mas eu gosto de trabalhar no multi-horários. E você vai clicar no filtro, ó, resultado FT, você vai clicar no filtro mandante, que é para você ter uma visualização boa, já mudou aqui para mandante, uma visualização boa de quantas casa vence tem dentro, porque ele vai mostrar o casa vence verdinho para vocês, certo? Então, aqui, ó, digamos que eu vou olhar essa linha aqui, eu vou ver se forma, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para cá. Eu tenho empate, eu tenho fora e eu tenho os 3 casos aqui. Então, vou mostrar já para vocês, marcar aqui para vocês onde é que tá. Ó, formou aqui o TL. Então, aqui formou uma TL de 7 jogos, com um fora, pelo menos, que tem 2, pelo menos um empate, também tem 2, e exatamente 3 casas vence, certo? Então, com o filtrinho, a gente consegue visualizar bem, faz toda a diferença, ok? Então, se formou aqui, não tem uma outra aqui, né? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pode ser que tenha, hein? Ó, um empate e um fora. Formou, beleza. Aqui tem outra, tá vendo? Aqui tem outra TL formada. Vocês conseguem ver que até aqui, ó, até o minuto 32, eu não estou pegando nenhum placar da TL anterior. Se eu pegasse do 29 ao 47, por exemplo, eu estaria pegando um placar da TL anterior. E isso é contra a regra, não posso fazer. Então, esse aqui, esse TL formado, certinho, posso fazer. Ok? Vou apagar esse e vou mostrar que o errado seria assim. Ah, então aqui tem um casa, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou marcar até aqui. Então, vocês conseguem ver que eu estou usando esse 1-0 do minuto 29 do placar da TL anterior. E não pode ter TL formada dentro de outra TL. Ok? Entendido? Não pode. Colada pode e dentro não pode. Aí, suponhamos que eu fiz a minha entrada aqui, né? Logo depois da TL. Entrei no 32 e para ambas sim, pagou o meu green aqui no 35. Pagou o meu green. Aí eu vou... pagou meu green aqui, eu vou pular essas e vou para outra. Não, não pode, tá, gente? Não pode pular os placares da sua entrada. Se for red, se for green, vocês têm que contar com esses placares da sua entrada para formar novos TLs, se formar. Pode ser que não forme também. Compreendido? Então, vamos voltar aqui no nosso esqueminha, só para a gente reforçar essas ideias. Então, a primeira eu já falei, a última eu também já falei, que não pode misturar no seu backtest aí os parâmetros. Então, não pode formar TL emendando a hora de baixo com a hora de cima. Essa é muito boa também. Eu não posso, gente, formar TL aqui, ó. Ah, vou formar um TL aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sei lá, esse aqui também não daria, mas vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, ó, eu não posso. Ah, aqui vai formar. Eu marco aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até aqui. Não pode, porque eu não posso formar TL com a hora de baixo, hora 20, com a hora 21, ok? Então, essa é outra regrinha que mostra que vocês não podem fazer assim.
Também não posso pular os jogos depois da TL para formar outra TL, deixa eu ver. Ó, ela pode ser seguida da anterior. Isso aqui foi o que eu já expliquei para vocês, né? Aquilo que eu acabei de falar, que ela pode ser seguida da anterior, mas ela não pode estar dentro da outra e também não pode pular. O que eu falei da entrada. Se vocês entraram ou não entraram, vocês não podem pular. Compreendido? Acredito que daqui foi tudo explicado do nosso esqueminha, então provavelmente vocês não terão mais dúvidas com relação a isso. Gostaria de reforçar só como que vocês vão buscar essa TL, né? Só mais uma vez. Então, vocês estão aqui no site de análise, vocês vão no multi-horários, tá? Clica aqui no multi-horários. Ele não vai estar no filtro, ele vai estar sempre em GoSpar. Vocês têm que clicar em resultado FT, preste atenção, não é o HT, FT. Mandante, porque com filtro mandante vocês têm uma visualização boa para poder montar a TL sabendo quantas casas vence tem dentro da sua TL, certo? Então, vamos supor que eu vou montar aqui uma TL de 4 jogos. E aí, eu vou observar aqui uma TL de 4 jogos, com 2 casas vence, um fora e um empate. Eu tenho aqui isso. Olha, gente. Aqui, ó, por exemplo, eu tenho 2 casas, um fora e um empate. Formei minha TL. Uma coisa importante é que a gente tem que olhar sempre desse lado para esse, sempre do começo da hora para o final, tá? A direção é essa, é daqui para cá. Então, é do começo da hora para o final. Mesmo quando você está puxando o backtest, beleza? Você vai lá, puxa o backtest e faz desse jeito para você não se confundir, principalmente na hora H, principalmente na hora da operação. Então, assim, como que funciona isso em live? Na hora que você está operando. Aqui, ó, nós temos esse exemplo aqui. Vou limpar aqui. Esse exemplo, nós estamos nessa hora 21 agora. E aí, vamos supor que lá no backtest colocaram que a Euro está pagando o ATL de 7 jogos. Então, eu vou ficar aqui esperando esse cenário aparecer para mim. Formar o TL de 7 jogos com 3 casa vence nessa hora atual, ok? Com 3 casa vence, com um fora e com um empate. Formou, então vamos supor que formou de primeira aqui, sem pular minuto nenhum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Formaria aqui no 20. Formando aqui no 20, ó. 3, 6, 7. Eu entraria conforme está pedindo lá. Logo depois, ó, no mercado que está sendo indicado para mim, certo? Então, sempre tem parâmetros e os parâmetros sempre são passados para vocês. Quais são os parâmetros? E se você é premium, você tem essas coisas de mão beijada, né? A gente entrega ali diariamente. Se você não for, você tem uma trabalheira aí, né, meu amigo? De puxar um monte de backtest, mas que você vai aprender a fazer também, ok? Então é isso, gente.